Olá, olá, boa noite. Terça-feira, 21 horas, dia da nossa live. Hoje eu vim contar para vocês uma história de um erro médico. Então, é realmente um fato real. Por dentro dessa ação de erro médico, onde houve um erro de diagnóstico. Quero trazer a visão do autor dessa ação, assim como a visão, ou pelo menos a nossa análise do comportamento do réu, que no caso era o médico, e a possibilidade de resolver esse conflito através de provas técnicas e da atuação muito focada do Poder Judiciário. Também vou contar um pouquinho do comportamento das partes, as atitudes, de ambas, que durante o processo culminou com uma resolução de uma forma justa. Depois de contar essa história, eu vou responder as perguntas que foram lançadas hoje aí durante o dia nos stories. E aí, dessa forma, a gente consegue compreender um pouquinho melhor para essa área do direito médico e da saúde e da responsabilidade civil médica. Então vamos lá? Vamos começar? A responsabilidade civil médica, ela tem toda uma regulação. Então assim, eu não vou me prender muito a esses aspectos que são detalhes técnicos. Hoje, o que eu quero passar para vocês é realmente contar essa história real de um caso de erro médico, de erro de diagnóstico. Então, vamos lá. Essa situação, ela chegou para mim como advogada, então eu acompanhei todo o drama familiar que estava ocorrendo. O que aconteceu? Uma pessoa estava com sintomas diversos, dores de cabeça, começou a emagrecer muito, começou a paralisar, uma parte do corpo, e aí foram feitos vários exames, e aí constatou-se, o médico fez o diagnóstico de AVC. Então, foi tratado, foi feito fisioterapia, e quanto mais fazia fisioterapia, mais, o paciente piorava. Então, assim, essa situação foi se embolando de um jeito que os familiares começaram a questionar, Poxa, o que está acontecendo? E aí retornava no médico, e o médico, fazia assim, olha, é assim mesmo, você tem que se esforçar. E esse se esforçar durou um ano e pouco. Aí, os familiares, eles acharam tudo aquilo muito estranho e solicitaram, por conta própria, um novo exame, uma ressonância magnética. E aí, o médico que fez o exame, o médico disse, olha, tem um tumor gigantesco, um câncer, um tumor no cérebro, e já no exame anterior eu já havia apontado, que era o mesmo médico que fez os dois exames. Como que vocês não trataram? Como que o médico não tratou dessa situação? Bom, eu sei que uma vez constatado o problema, o próprio médico se assustou, se apavorou, o médico então que havia feito esse diagnóstico errado, e começou a tentar outros tratamentos até que a pessoa veio a falecer. E aí ficou, esse vazio, esse vácuo gigante da pessoa. Então resolvemos, depois de assim, muitas conversas e diante de um erro assim, muito evidente de diagnóstico, que foi a questão assim, já estava no exame anterior a questão do tumor, e depois no exame complementar que foi feito não a pedido do médico, mas a pedido da família, ficou assim muito evidente. Então
Se ficou evidente até para nós que somos leigos, né? Quanto mais para um perito médico. Então entramos com a ação em relação ao médico, porque esse tratamento foi realizado numa clínica particular, então era um consultório daquele médico, daquele profissional. Entramos com a ação e ela se desenrolou com uma defesa, né? Ele informando que até aquele momento o diagnóstico estava certo, que a partir do momento que houve um novo exame, ele trocou o tratamento e que essas doenças são assim mesmo, que não há garantia. Então a defesa dele foi assim, foi muito evasiva, ou seja, muito genérica. E são fases do processo que são completamente naturais. É isso que eu quero passar para vocês. Então, primeiro tem essa fase inicial de a gente analisar os exames, né? Fazer essa triagem, digamos assim, se existe ali alguma coisa que eventualmente não foi cumprida, algum protocolo que não foi seguido, quais os protocolos que teriam que ter sido feitos. Então a gente faz essa pré-análise. Normalmente, quando é um caso assim muito escancarado, a gente não precisa de auxiliares, mas quando é algo mais complexo, a gente utiliza aí dos assistentes técnicos que sempre fazem esse excelente trabalho anterior, antes da ação. Quando a gente entra com a ação, então a gente já tem mais ou menos delineado que aquela situação efetivamente é passível de indenização. Porque se a gente, como advogado, como advogada, não acredita, então não tem como você nem prosseguir na defesa desse processo como autor. Isso é uma questão ética, né? Tem gente que entra, vamos ver o que dá. Por isso que a gente vê tantas ações de erro médico julgadas improcedentes. Então tem que ter essa atenção. Por quê? Porque às vezes não é que existe um corporativismo, não, é porque quem entrou com a ação às vezes não fez essa análise crítica de ver, olha, efetivamente, será que houve algum erro, algum procedimento de maneira fria, né, não emocional. Mas vamos lá, então passou essa primeira fase da petição inicial, passou a segunda fase da defesa, onde foi apresentado, né? Ele colocou ali a versão dele, que ele achava que efetivamente era um AVC, e aí logo em seguida o juiz então marcou uma perícia. Mas como se a pessoa já faleceu? Então como é que se dá essa perícia? Ela é uma perícia documental. Então, um médico perito, ele é designado, e hoje aqui em Santa Catarina a gente tem até um colégio de peritos, ou seja, várias pessoas, médicos, doutores, então, formados nessa área, com cursos específicos para perícia judicial. Então, esse caso foi para a perícia judicial, a gente formulou as nossas perguntas, né? O réu pôde... o médico pôde formular suas perguntas. Aqui eu faço um adendo muito importante, que nessa história que eu estou contando para vocês, né, eu estava de um dos lados, do lado do autor, mas durante muito tempo e em várias oportunidades eu também já estive defendendo médicos, assim como no caso de defesa de outros profissionais liberais. Então, assim, essa parte de fazer as perguntas certas para obter as respostas corretas é muito importante durante esse processo. Então, às vezes, se você esquece de fazer uma pergunta fundamental, o juiz, não consegue se convencer, ninguém se convence de que aquilo efetivamente foi um erro de diagnóstico, que é esse caso aqui que eu estou contando para vocês. Então, no final da perícia, o perito ele elabora um laudo aonde ele responde então todas as perguntas das partes, tanto do advogado dos autores quanto do advogado do réu, e aí, do réu médico nesse caso. E aí vai para essa terceira fase, então, que seria uma audiência.
para ouvir testemunhas. O que aconteceu? O laudo, então foi apresentado o laudo, a gente teve a oportunidade de se manifestar sobre esse laudo, e logo no laudo, assim, ficou o parecer do médico perito, ele já ficou muito evidente, assim, né? Olha, tinha o exame, no exame número 1 já havia, né, o indício de que se tratava de um tumor, e ainda que o médico tivesse dúvida, ele deveria ter solicitado exames complementares que não foram solicitados. E aí, diante da piora do quadro de saúde do paciente, né, o médico insistiu no procedimento, manter o tratamento idêntico, e aí, por insistência da família, foi feito então um segundo exame, no qual, né, realmente foi constatado então o crescimento exorbitante do pulmão, que levou como fato determinante à morte. Então tem algumas coisas ali nesse momento da perícia que são cruciais. Nesse caso aqui, a conclusão do laudo foi sim, houve um erro de diagnóstico. Por quê? Porque no exame já aparecia o tumor. Então, não existe uma decisão quanto a qual tratamento. Simplesmente o diagnóstico, ou seja, ele olhou o exame e apontou a doença errada. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Durante a audiência de instrução, né, que depois foi feita aí, até meio que protocolar, foram ouvidos então os envolvidos, quem mandou fazer o exame, quem não mandou fazer o exame, e aí envolveu bastante o emocional da família, porque assim, a família ficou muito consternada, porque havia uma relação de extrema confiança, né, com o médico. O próprio médico estava extremamente abalado com a situação, era um médico muito antigo, né, que tinha construído aí uma carreira, e a gente percebia que então havia uma tensão, ou seja, realmente uma questão assim muito difícil de lidar para todas as pessoas envolvidas. E aí, logo depois não, né? Isso durou assim, se eu não me engano, durou 4 anos, todo esse trâmite. Mas o que chamou a atenção foi assim, que em nenhum momento nenhuma das partes se agrediram, tanto o médico, o advogado do médico, quanto, né, a gente como autores da ação, tudo foi extremamente, eu não vou, talvez usar a palavra suave é ruim, né? Mas foram extremamente éticos e polidos e educados durante todo o processo, e aí chegou ao final do procedimento que eu tô falando para vocês, que tem que ser seguido. Deixa eu dizer oi aqui pro pessoal, obrigada por estarem assistindo, mandem as suas dúvidas. Eu tô contando aqui a história de um processo de erro de diagnóstico, e depois no final, se vocês tiverem alguma dúvida, já vão mandando aqui, que aí no final da história eu faço as respostas. Então, depois de todos esses passos, né, sobreveio então a sentença, e o juiz deu então a procedência da ação, ou seja, né, diante do reconhecimento do erro médico, comprovado por perícia. Então, a perícia realmente atestou que existiu esse erro de diagnóstico, ou seja, o médico deveria ter apontado a doença A e apontou a doença B, e aí o juiz condenou ao pagamento de indenização por danos morais, porque a pessoa faleceu. Então, os autores eram os filhos e a viúva dessa ação, né? A viúva então ganhou a pensão, que na época ele ainda tinha proventos, né? E aí toda essa parte de juros, enfim, toda essa parte de remuneração, também as despesas do velório e tudo mais.
Então, a gente finalizou essa parte instrutória que a gente chama com a sentença. E o que aconteceu de mais interessante foi que, quando saiu a sentença, o advogado do médico entrou em contato, né, com o advogado dos autores, dizendo: olha, diante dessa resposta do judiciário, eu teria interesse em fazer um acordo, em proceder realmente o ressarcimento, né, desse dano, desse erro que foi reconhecido pelo Poder Judiciário. E quando começamos a conversar sobre valores e todas as situações, eu lembro que porque como já tinham sido 4 ou 5 anos, então a dor da perda já estava um pouco mais amena, digamos assim, e também devido ao comportamento, né, do réu durante todo o processo, assim, sendo muito ético, muito firme em relação à defesa, ou seja, não tentando ludibriar ou enganar, mas sendo assim muito transparente. Conversamos, né, com os clientes e eles também concordaram que, diante de todos esses incômodos, eles aceitariam um acordo, inclusive com valores um pouquinho inferiores aos que foram atribuídos na sentença. E em poucos dias a situação foi resolvida, foi finalizado o acordo. E não digo que as pessoas todas envolvidas saíram felizes, mas foi um assunto resolvido, foi um conflito resolvido, através de uma coisa muito transparente, ou seja, de um processo extremamente pesado sob o ponto de vista emocional para os envolvidos, porque tanto, né, os autores, tanto quem sofre com um erro médico, tanto aquele que é processado por erro médico, são situações extremamente complexas. Só que do campo jurídico, os profissionais envolvidos foram extremamente éticos e comprometidos com a verdade. Então, assim, desde as perguntas formuladas, então tudo isso levou ao quê? A convencer. Ó, Paty está perguntando aqui sobre a demora. Existe um prazo máximo para um processo ser julgado? Não existe um prazo. O que existe são tentativas de fazer com que os processos mais antigos sempre sejam prioridade. Porque como eu falei para vocês, essa perícia e todo esse passo a passo que precisa ser seguido, ele tem a sua razão de ser. Um processo como esse não se decide em 6 meses, simplesmente porque em 6 meses não é possível fazer uma boa perícia, escutar todas as partes envolvidas e dar oportunidade para todos eles tomarem conhecimento da causa. Então, assim, realmente não tem um prazo. E aí, só assim, finalizando aqui essa história específica, foi interessante assim, o comportamento do médico reconhecendo então que efetivamente ele tinha causado esse dano. E aí, de outra parte, também os autores também se sentiram acolhidos, então, de uma determinada forma para que essa situação pudesse ser finalmente posta para trás. Até eu escrevi uns posts aí atrás que às vezes pode ocorrer erros diante de tantas pessoas que são atendidas, diante de tantas situações, né, que estamos vivendo, pode ocorrer erros, mas qual é a diferença entre, né, um caso real onde há uma solução, onde a pessoa realmente verificou que o erro ocorreu e qual é a consequência, quer dizer, assumir o erro e reparar o dano. Esse é o natural, deveria ser o natural. No entanto, a maioria dos hospitais e clínicas e médicos, eles não têm essa
posição bem definida, então fica numa agressão. Então, quando são processados, parece que, né, você está xingando sua mãe, né? Mas não é esse o caso. Então, assim, há que se olhar muito sobre o ponto de vista crítico, ou seja, será que aquilo realmente aconteceu? Desde desde deixar um gato fugir até um erro extremo que ceifa a vida de uma pessoa. Então, nessas situações, sempre falo assim, olha, até como uma forma assim, quais as atitudes que trouxeram justiça, o que pode ocorrer, né? E eu vejo o seguinte, a perícia, ela é uma parte essencial desse processo de convencimento, não só do juiz, mas das próprias partes envolvidas. Porque às vezes nem o autor não tem certeza de que aquilo efetivamente é um erro médico, e isso acontece muito, né? Eu não sei avaliar, tô falando eu, o autor, né? E muitas vezes o médico, na visão dele, diante do conhecimento que ele tem naquele momento, às vezes ele pode também achar que não errou. E aí a gente tem uma ferramenta que, eu já até comentei assim, nos Estados Unidos você tem a perícia prévia, a perícia de admissão do processo. E aqui é uma coisa que a gente não faz, porque o processo judicial é muito, muito, muito diferente, né? Nos Estados Unidos é o advogado e as partes que produzem a prova que vai valer. Não se produz prova durante o processo, né? A não ser a testemunha. Mas, enfim. E eu estava analisando essa situação que, uma vez feita a perícia e o juiz deu a sentença, quer dizer, para ter uma base de valores, né? Para começar uma conversa, foi bem interessante que a gente conseguiu solucionar. E aí eu analiso isso de uma outra forma. Como é que eu posso fazer isso antes de entrar com um processo? Será que eu preciso entrar com o processo? Então, nos próximos casos que eu tenho contato, o que eu tenho feito? Eu tenho feito tentativas no sentido assim, vamos designar um terceiro médico de comum acordo para que analise a situação e verifique se efetivamente é um erro, existe um erro, ou será que nós temos que acionar todo esse aparato jurídico todo para chegar ao final da mesma conclusão que poderia ter sido no começo? Mas essa é a história que eu queria compartilhar hoje com vocês. E aí, se alguém tiver uma pergunta, já deixa aí. A demora, no processo, como eu já falei, ela é decorrência desse passo a passo que precisa ser seguido. E uma das principais perguntas aqui primeiro, como que é definido, um erro médico? Como eu falei para vocês, a medicina ela tem diversos protocolos a serem seguidos. E ela não é uma ciência exata, mas ela tem muitos protocolos. Então, às vezes, se lá está escrito que 2 mais 2 é 4, e para seguir isso, você tem que seguir o passo número 1, 2 e 3. E o médico pulou do passo 1 direto para o passo 4, isso significa que houve ali uma negligência, ou seja, ele deixou de praticar o ato número 2 e 3 e pulou direto para o ato número 4. Então, a definição de erro médico, ela é exatamente o oposto do protocolo, né? Só que se esse protocolo não for seguido e não houver nenhuma consequência, ou seja, não houve dano, houve até uma melhora, aí a gente não tem nenhum dever de indenizar. Porque não basta o erro do protocolo, esse erro ele precisa ser causador de um dano direto para o envolvido. Como é definido o erro médico se uma cirurgia é toda uma equipe? Quando a gente está falando de erro médico, por isso que eu trouxe essa história do erro de diagnóstico, que ele é bem fácil de você identificar. Você dá o primeiro diagnóstico com base naqueles exames, aí outra pessoa, outro profissional vai lá e analisa e verifica que aquele diagnóstico é equivocado. Então, é uma situação bem simples de ser analisada.
Um erro médico que ocorra durante uma cirurgia, que envolva vários profissionais, as condutas, ou seja, as atitudes vão ser consideradas individualmente, ou quem é que está no comando daquela cirurgia, daquela operação. Vou dar um exemplo para vocês de, por exemplo, numa cirurgia onde o anestesista ele é responsável então por essa parte, né, toda da anterior e durante toda a cirurgia, e então o médico cirurgião ele que vai dar todas as, né, ele que vai fazer toda a operação. E se acontecer alguma coisa durante uma cirurgia, vai ser analisada todas as condutas individualmente, mas caso não se identifique exatamente quem que é o médico cirurgião, então, que responde por essa situação. Qual a responsabilidade dos hospitais no caso de erro dos seus médicos? Os hospitais, enquanto pessoa jurídica, eles respondem por atos de seus prepostos, ou seja, o médico que trabalha no hospital, seja um hospital público ou particular, ele vai responder enquanto pessoa física, e a instituição, a pessoa jurídica, vai responder também perante esse ato. Qual o prazo para entrar com a ação? São 3 anos, eu vou colocar aqui 3 anos para ser bem segura. Embora tenha algumas nuances aí quando aplica o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, vou deixar esse prazo aqui na memória de vocês, porque esse prazo foi reduzido. Antes do Código Civil de 2002, esse prazo era maior, agora são 3 anos. Responsabilidade civil, de maneira geral, são 3 anos, seja acidente de trânsito, né? Seja erro médico, então, seja outro tipo de danos causados por terceiros, tá? Por que eu tô falando de 3 anos? Porque tem uma discussão que se você contrata uma cirurgia, ou seja, uma cirurgia eletiva, por exemplo, como é o caso de cirurgias plásticas, que você assina contratos, né? Seja assinado ou seja verbal, né? Mas você contrata aí o profissional para fazer isso, esse prazo seria maior, tá? Mas vamos deixar os 3 anos. Se o laudo veio errado e o cirurgião faz o certo para o que está escrito, quem é responsável? Aqui eu acho que a pergunta diz no sentido de que o exame, eu acho que até o exame de um paciente, por exemplo, aqui atestou que havia necessidade de retirar o rim esquerdo, e no laudo constou para que tinha que ser o rim direito, e aí o cirurgião foi lá e tirou o rim direito conforme estava na documentação. A princípio, obviamente, esse laudo, essa pessoa que vai ser a responsável. Mas assim, como o cirurgião precisa respeitar os protocolos, e um dos protocolos é revisar o diagnóstico, ele provavelmente vai ser responsabilizado também. Então, veja, quem faz o ato médico é super complexo, né? Então, nenhuma resposta nesse sentido ela é direta. Tudo precisa ser analisado de acordo com o que efetivamente ocorreu naquela situação. Se o erro é cometido em um hospital público, quem indeniza? O Estado ou o médico? Pois é. O hospital público, ele também responde quanto entidade. Então, por exemplo, se é o município, né, um hospital municipal, sim o Estado, não sei se é o município que indeniza, ou se o hospital é estadual, então é o Estado federado que responde enquanto pessoa jurídica, como eu estava falando, né? Enquanto entidade. E aí o médico, ele também pode ser responsabilizado como pessoa jurídica, como pessoa física, desculpem.
Então, em ambas as situações, ambos respondem. Só que qual é a diferença? Em todas as ações de erro médico, precisa comprovar que esse erro efetivamente aconteceu, né? Que foi foi em decorrência desse erro que a pessoa veio a óbito, ou que perdeu a visão, ou que, né, teve alguma sequela. Então, tem muitas... esses protocolos precisam ser seguidos. Então, tem uma outra situação um pouco diferente, que são as questões estéticas. Então, nessas questões estéticas, aí sim, a responsabilidade é direta e imediata e não precisa nem comprovar efetivamente algum erro de protocolo. Então, assim, nas questões estéticas é muito complicada, por isso que existe uma necessidade gigantesca dos termos de consentimento informado, ou seja, de que o paciente seja informado, que ele tenha noção, ciência do que ele está sendo, o que está sendo prometido, qual é o tipo de procedimento que está sendo realizado e todos os riscos que que qualquer cirurgia pode acarretar. Então, já deu os nossos 30 minutos. É isso aí, gente. Se alguém tem mais alguma história para contar de erro médico, a gente na outra semana que a gente estava conversando também, não são só os médicos que erram, né? A gente costuma falar isso, mas assim, essas ações elas seguem o mesmo procedimento, no caso, né, tanto de médico oftalmo, dentista, todos os profissionais da saúde, né, fisioterapeuta. Só que o que acontece? Eu até estava conversando com uma colega. Essas ações quando envolve assim, perda, né, a morte de alguém, a perda da visão. Esses dias a gente teve que trabalhar numa situação onde a pessoa tinha feito diversos tratamentos para tentar, né, sobreviver a um câncer, inclusive tratamentos não protocolares, e aí acusou, né, aquela pessoa por esse tratamento ter sido responsável pelo óbito. E aí eu não preciso nem falar para vocês que o resultado disso foi a improcedência, porque a pessoa estava tentando, né, culpar o médico por uma situação que efetivamente não tinha solução. Então ele se esforçou ao máximo, trouxe todos os tratamentos possíveis e imagináveis e a pessoa concordou efetivamente com aquela situação. Então, quando a gente está com um ente querido, né, prestes a fazer uma cirurgia, quando está prestes a fazer um procedimento, nós eu falo nós porque, assim, embora eu seja advogada, a gente tem as mesmas mazelas de todo mundo. Assim como o médico, às vezes, né, também, o próprio médico, ele desconhece toda essa função que precisa ocorrer. Os cirurgiões dentistas também têm esse problema. E outras, quando você pega um caso grave, e até foi por causa disso que eu estou falando tanto da perícia e tal, mas quando você pega um caso grave, onde a pessoa tem muita dificuldade, é um caso complexo, em qualquer área, né? Existe a necessidade de você fazer um contrato, um termo de consentimento, não é qualquer documento, mas um documento onde você estabeleça o quadro geral e os tratamentos que serão ministrados e quais as possibilidades e chances de cura ou não. Porque hoje a gente está numa corrida frenética, não só, eu digo nós né, que não somos ciências, essas situações assim que trabalham com o corpo humano, são ciências humanas, né? Mas não trabalham assim diretamente com o corpo humano, e os danos que são causados por essas profissões são muito sensíveis. Então eu estava conversando hoje, quando um advogado erra,
você perde dinheiro, né? Você pode ter algumas consequências que são extremamente chatas, né? Agora, o erro médico, ele traz consequências diretas que ficam para a vida toda. Por exemplo, quer dizer, um erro de um advogado, ele não vai causar, ou, né, pelo menos não desse jeito assim, mas não vai causar morte. E o erro do médico, ele pode, né, causar. Então a gente precisa realmente assim tomar todo o cuidado nesse sentido, nessa avaliação, quando formos fazer esses tratamentos. Eu até falo assim, desde uma cirurgia simples, eu falo assim, o pessoal dos implantes é muito interessante, porque o pessoal que faz implantes dentários, eu vejo que quase ninguém tem consentimento informado, que significa você que está fazendo o implante, sua mãe, sua avó que está fazendo, essas pessoas precisam ter o conhecimento do processo pelas quais vão passar, que é um processo cirúrgico, ou seja, ele é super invasivo, pode causar infecções, pode causar um monte de situações e precisa ser seguido um protocolo rígido de cuidados. Então, se a clínica, né, não te dá esses protocolos rígidos de cuidados que você tem que seguir, ela está em desacordo com o próprio Código de Ética e com o Código de Defesa do Consumidor. Então, olha que interessante, né? Essa falta de informação, essa falta de interesse em ficar claro a situação, acaba gerando o quê? Expectativa, e aí essa expectativa é frustrada. Olha só. E quando gera essa frustração de expectativa, é que vai culminar, ou seja, vai terminar onde? No judiciário. Por quê? Porque não teve esse ajuste, não teve essa... E não digo só conversa, eu digo realmente um documento onde a pessoa pode ler e refletir enquanto a própria pessoa, seus familiares, de repente um amigo que não é da área, né, da área específica da cirurgia, mas que entende um pouco, e aí pode de repente, poxa, se eu fosse você não faria desse jeito, quem sabe, né, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, para não ter esse risco todo. É isso que eu vejo, assim, conforme o comportamento, as pessoas vão mudando, e quem se comporta de uma maneira mais real para de criar essa expectativa tão alta, ou então, né, que seja uma expectativa real, justa. E quando as coisas ruins acontecem numa relação assim muito clara, ela não vai gerar, normalmente não gera processo judicial, né? Existe ali um ajuste, uma tentativa de fazer com que as coisas funcionem sem ter que acionar. Tá bom, gente? Eu fico por aqui nessa live do erro médico. Quero agradecer a todos que assistiram. E se você tem alguma dúvida, e eu até digo assim, poxa, será que o meu caso, né, ele é passível de indenização? Será que essa situação aqui precisa de mais atenção da minha parte? Então, fico à disposição aqui de vocês para esse, né, esclarecimento. E também, lembrei daquela pessoa que sofreu um dano e tá aí comendo mosca achando que tem 10 anos para entrar, né? Também acontece. Frequentemente, inclusive, no meu escritório, recebo pessoas que esperaram, às vezes, 4, 5 anos para entrar com o processo e aí né, já prescreveu, não tem mais o que fazer. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!